Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho feito na minha saúde mental e que tem me feito muito bem e de fato tem feito diferença na minha rotina. E eu gostaria de compartilhar porque talvez você aí do outro lado também está passando por alguma coisa parecida ou você não quer passar por algo parecido também e quer tentar adotar para ter uma vida um pouco mais leve, principalmente nos dias atuais, né? Que a gente se compara muito com as pessoas, a gente se cobra muito, enfim. Para você que tá chegando aqui agora no canal, para você que já me acompanha, eu sou Bianca Cardoso. Esse é meu segundo canal aqui no YouTube. Ele ainda é um canal meio aleatório, porque eu ainda não sei exatamente o que eu quero falar. Então eu tenho falado coisas que eu tô com vontade de falar. Se você olhar os vídeos anteriores, não tem uma conexão exatamente um com o outro, mas ainda tô descobrindo o que esse canal vai ser. Então eu tô compartilhando o que tá aqui no meu coração, a minha vontade. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre isso, porque é um processo que eu tô vivendo. Em um dos vídeos que eu gravei aqui pro canal, eu contei um pouco sobre um processo de burnout que eu tava vivendo e tal. E eu acabei passando por um outro burnout. Não sei se eu nem saí do primeiro, mas o fato é que eu estou passando por um processo de burnout. Já tá mais leve do que estava, mas em junho eu acho que eu atingi meu pico máximo assim de estresse mental, cansaço mental. E foi em junho não, finalzinho de maio, pra falar a verdade. E aí, finalzinho de maio, um belo dia, eu encontrei com umas amigas minhas. E aí eu falei, gente, eu preciso de férias. E elas falaram, Bianca, então tira, se você tá precisando, tira. Tava explicando pra elas o que eu tava passando. E aí, aquele dia, eu virei a chave, eu vou tirar férias. E aí, graças a Deus, eu me organizei financeiramente ao longo de muitos anos ali de trabalho para conseguir tirar essas férias, porque como eu sou autônoma, não tem como eu tirar férias e receber. Então, eu precisei tomar essa decisão. Acho que muito de ter atrasado essa decisão de tomar férias foi muito por isso. Porque se eu paro de trabalhar, eu também paro de receber. Mas como eu me organizei financeiramente, eu quero falar isso num próximo vídeo, eu consegui tirar férias. E aí eu tava nesse processo de cansaço mental, quando eu tomei a decisão que eu ia tirar férias, eu também tomei a decisão que eu precisava de terapia. Então, vou falar pra vocês hoje 6 coisas que eu mudei na minha rotina, que eu incluí na minha rotina e que tem feito diferença na minha saúde mental. Dessas 6 coisas, a primeira delas foi a terapia. Nesse processo do burnout, quando eu vi que eu tava precisando de ajuda, eu falei, eu preciso voltar a fazer terapia. Eu comecei a procurar uma terapeuta num site que chama PCMeet. Eu vou deixar aqui para vocês esse site. Ele é um site para pessoas que estão com uma situação de renda, um site mais social, assim, pessoas que estão com vulnerabilidade, que não têm uma renda para pagar ali uma terapia normal. Eu esqueci a palavra exata. Só que eu queria procurar uma terapeuta que tivesse uma especialização naquilo que eu estava precisando, que era burnout, depressão, cansaço, estresse, ansiedade. E aí lá eu fiz esse filtro, e aí eu encontrei minha psicóloga atual, que é a Thaís, olhei o Instagram dela, falei, cara, eu acho que ela fala muito do que eu tô precisando agora. Entrei em contato com ela, eu sabia que eu não ia fazer a consulta social, mas eu combinei lá um valor com ela, e aí a gente começou a terapia no finalzinho, acho que na última semana do mês de maio. Na primeira sessão eu já gostei muito, muito dela. Eu achei ela uma psicóloga muito baseada em evidências, sabe? Muito boa. A forma como ela conduziu a sessão, nossa, eu me identifiquei super com ela e aí fechei a terapia com ela. Então a primeira coisa que eu fiz pra mudar a minha saúde mental foi a terapia. Eu sei que não dá, né? Nem todo mundo tem condição financeira de fazer, mas às esse você não precisa fazer uma vez por semana, você pode fazer uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Ou se você realmente não tem condição financeira, talvez, né, esse valor social, ele pode ser interessante para você, enquanto você não pode pagar o valor que o terapeuta realmente cobra, né? Mas eu acho que já é uma forma de começar. Então, os outros itens, né, os outros comportamentos, as outras coisas que eu introduzi, também vieram muito em função da terapia. A segunda coisa que eu fiz, muito por conta do momento que eu estava vivendo, foi todos os dias me dedicar 10 minutos do meu dia para não fazer nada. No burnout, você fica muito cansado. Então, assim, na terapia, a gente fez um retrato do momento que eu tava. Eu tava extremamente cansada, não conseguia, né, pensar nas coisas do meu trabalho. Eu trabalho com a internet. Eu tava num estado depressivo também, sabe? Tipo, meio desgostosa da vida de modo geral, assim, desanimada, sem esperança, cansada, tipo, sem ver um futuro, porque eu tenho os meus objetivos também, ainda não consegui atingir vários deles, então sempre me culpando, sempre me cobrando. E aí, uma das coisas e ao mesmo tempo, eu também estava sempre fazendo alguma coisa, nunca tava assim à toa. Qualquer momento que eu tinha, eu falava assim, não, eu preciso adiantar isso. Então, eu vivia adiantando as coisas, não tirava um momento para de fato
não fazer nada. Eu lembro quando eu era pequena, gente, às vezes assim, tipo, quando eu morava na roça, tinha vários dias de tédio, sabe? Tipo, de não fazer nada. E muitos anos que eu não vivia isso. Então, a terapeuta que me pediu 10 minutos do seu dia, você vai se dedicar a não fazer nada. Você olha ali qual horário que você pode ficar sem fazer nada. E aí, eu às vezes ainda tenho dificuldade, porque às vezes eu esqueço de colocar isso, ou o despertador toca e naquele momento não posso fazer. Mas uma das coisas que eu tenho tentado introduzir são os 10 minutos do meu dia para não pensar e não fazer nada. E isso faz bastante diferença, porque é aqueles 10 minutos para você só respirar. Você faz o que você quiser, qualquer atividade que você quiser, que não demande muito de você, tá? De preferência, realmente sem fazer nada. A terceira coisa que eu introduzi na minha rotina foram exercícios de organização. Por quê? Eu tava procrastinando muito em várias atividades que eu não queria fazer. E eu ficava sempre usando meu tempo para fazer outras coisas. Então, a primeira coisa, né, que ela me ensinou na terapia era exercícios de tomada de decisão. Então, olhar para coisas que eu tinha dúvidas e tal, e olhar vantagens e desvantagens daquilo. E anotar, fazer uma lista de quais são as vantagens e desvantagens daquilo. Depois, eu olhava aquelas coisas que eu estava em dúvida e via o que tinha mais vantagem e o que tinha desvantagem. E qual que compensava eu gastar a minha energia. Esse exercício, gente, parecia bobeira. Quando ela falou, a gente fez em sessão. Aquilo fez um start assim na minha vida, fez muita diferença. Então eu tenho usado muito isso para várias coisas. Quais são as vantagens disso e desvantagens? E a partir disso, você toma uma decisão se vale a pena gastar sua energia com aquilo agora ou não. Porque às vezes a gente tem várias ideias, mas cara, às vezes não é o momento. Às vezes você precisa realmente focar numa coisa. E esse exercício foi muito bom. O outro exercício, ainda dentro dos exercícios de organização, foi o exercício de esvaziamento mental. Tirar coisas que ocupam espaço na sua cabeça. Então, basicamente, é pegar um papel, uma folha, ou anotar no celular, no computador, tudo que está na sua cabeça, tudo que você quer fazer, tudo que está aqui te perturbando de alguma forma. Então, colocar todas as ideias num papel. Depois, você pode até usar o exercício de vantagem e desvantagem para organizar essas ideias. Ou, pelo menos, anotar em algum lugar para que em algum momento você olhe para aquilo. Porque, às vezes, a gente fica com tanta coisa na cabeça, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E no final de tudo, você fica cansada, porque tem tanta coisa pra você fazer e você não sabe por onde começar. Então esse exercício do esvaziamento mental, gente, ele traz uma paz pra gente que vocês não fazem ideia. Mesmo que você não saiba depois o que fazer ainda, só de você anotar tudo, aquilo já traz um alívio maravilhoso. Terceiro, ainda dentro da organização, né? A agenda. Eu tive muita dificuldade de retomar a agenda, porque eu colocava na agenda uma agenda assim, fora do comum, sabe? Tipo assim, com tanta coisa, com tanto compromisso, que, gente, eu não tava conseguindo cumprir. E aí, voltando, né, esse processo do burnout, eu precisava de uma agenda mais realista. Só que eu não conseguia olhar pra agenda e falar assim, isso eu consigo, isso eu não consigo. E aí eu precisei da ajuda do meu namorado, pra ele me ajudar a criar uma agenda, pra eu, de fato, entender, Bianca. Ele falou, Bianca, isso aqui você não vai fazer, isso aqui, olha só, você não tem intervalo nenhum, você não descansa, você tá colocando muita tarefa, vamos tentar diminuir, depois, se for o caso, você vai tirando. E toda semana, gente, eu ajusto a agenda. Às vezes eu não consigo, tem dia que eu não consigo seguir ela 100%, tem dia que eu mudo ela completamente, mas só de ter ali, tipo assim, uma orientação, eu também fico com a sensação de que eu tô fazendo as coisas. Então a agenda foi fundamental. Ainda dentro da organização, tem um outro exercício também, que ela passou, eu não vou explicar ele 100% aqui agora, porque eu esqueci de anotar. Mas era assim, basicamente anotar num quadrante o que é urgente e o que é importante. Porque tem coisas que é importante, mas que não é urgente. E isso também te ajuda na hora de você fazer as coisas e tomar decisões. Então, às vezes, você quer fazer várias coisas. Na procrastinação, isso acontecia muito. Tinham coisas que eram importantes, mas que eu estava colocando como urgente. Por exemplo, chega uma mensagem no celular. Gente, às vezes, é importante, mas não é urgente, você não precisa resolver aquilo agora. E no momento que eu tava tomando tudo como urgente. A quarta coisa que eu fiz porque, como eu falei pra vocês, eu tava num estado meio depressivo, meio triste e tal. E aí ela falou assim, Bianca, eu quero que você todos os dias anote 3 coisas que são motivos de alegria ou motivos de gratidão ou orgulho do seu dia. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Gente, o primeiro dia eu fiquei uns 20 minutos tipo assim, pensando o que eu poderia agradecer do meu dia. Foi um exercício tão difícil, tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil, porque assim, é muito fácil a gente assim, olhar para coisas que estão ruins. E se você me perguntar uma coisa ruim, é capaz de eu fazer uma lista com 100 coisas.
Mas uma coisa boa, às vezes você não consegue olhar para coisas pequenas do seu dia. Então, assim, esse exercício, ele tem me ajudado. Tem dia que eu ainda esqueço, porque é algo que não faz ainda parte da minha rotina. Eu falo isso pra psicóloga, eu falo, Bianca, não é pra você trazer isso também com uma pressão. É bom você colocar ali, de repente, um despertador, um lembrete, mas é importante que você faça isso, porque a gente precisa treinar o nosso olhar para coisas boas. Tem muitas coisas na nossa vida que são treináveis, né? Exercício físico, alimentação, é a repetição ali que faz aquilo virar, às vezes, um hábito. Então, fazer disso também virar um hábito bom é importante para que a gente, de fato, comece a olhar para coisas boas. Porque a gente tem uma mania de só reclamar das coisas, né? A gente reclama com muita facilidade. Mas agradecer, de fato, olhar para o nosso dia, isso é muito difícil. Tanto que é ainda uma tarefa muito difícil. Mas eu acho que com o tempo, a gente vai conseguir, de fato, ser um pouco mais grato pela vida que a gente tem, né? Olhar para trás e, ao mesmo tempo, olhar pro dia a dia, olhar para uma... Hoje, por exemplo, um motivo de gratidão foram as minhas plantas. Eu falei assim, nossa, é tão bom ter essas plantinhas, eu sou muito feliz com essas plantinhas aqui na minha casa. Ontem foi, por exemplo, eu ter conseguido terminar um livro. Então, cada dia eu tenho um motivo de gratidão e eu tento olhar para minha rotina e encontrar um motivo de gratidão daquele dia. A quinta coisa foi criar um caderno de anotações, né? Eu tenho tentado colocar esses sentimentos, né, que às vezes vêm, porque a terapia eu faço uma vez na semana, né? Na terapia você abre muitas feridas, você fala muita coisa, é um processo muito interessante. Mas como eu não tenho terapia todos os dias, o que eu tava pensando em fazer? Como ela tava pedindo pra eu listar 3 coisas, 3 motivos de gratidão, nesse caderno aqui, eu tava colocando os 3 motivos de gratidão. E aí depois eu pensei, além dos 3 motivos de gratidão, eu posso usar esse caderno pra falar como eu tô aquele dia. Se eu não tiver com vontade de escrever nada, não escrevo nada, escrevo só os motivos de gratidão. Mas eu tenho tentado anotar, tá vendo? Coisas, como eu tô me sentindo. Seja coisas boas, coisas ruins, mas como eu tô me sentindo naquele dia. Porque tem alguns dias, em alguns momentos, que eu tenho uma certa ansiedade, sabe? Eu sinto que a minha respiração, ela tá mais acelerada, eu sinto que eu tô mais ofegante, digamos assim, por algum motivo que às vezes eu nem sei. Mas eu tento trazer para esse caderno, para tirar da minha cabeça aqueles pensamentos que estão ocupando. E quando a gente anota também, é uma forma da gente organizar os nossos pensamentos. Então eu tenho tentado escrever. Não escrevo todos os dias, escrevo mais quando tenho vontade, mas eu quero tentar tornar isso um hábito maior. Pode ser um diário, o que você quiser chamar. Mas eu acho que isso aqui foi um hábito que fez muita diferença. O 6º ponto foi com relação a frases e livros que estão me ajudando. Frases, por exemplo, a própria psicóloga, ela usa uma frase que eu gosto muito, que eu até anotei no nosso primeiro dia de terapia, né? Que é, os homens são perturbados não pelas coisas que acontecem, mas pelas interpretações que extraem delas. E com base nisso, ela também falou que a gente às vezes se apega a algumas crenças e a gente fica tão preso a essas crenças que a gente se limita. A gente cria teorias, a gente cria sentimentos, a gente cria emoções com bases nessas crenças. E eu era muito assim, com várias coisas na minha vida, sabe? E eu passei a tentar a não me prender mais nessas crenças limitantes. Passei a começar a trabalhar a minha ideia. Primeira coisa, às vezes, quando eu vejo que eu tenho um bloqueio ou eu digo não para alguma coisa, eu paro e penso se aquilo realmente faz sentido, se aquilo não é uma coisa que eu acabei desenvolvendo. Claro que nem tudo eu tenho essa clareza, mas tenho tentado exercitar muito isso. E eu percebo que essa questão de você, às vezes, ficar perturbado, né, pelas coisas que você cria, é muito presente na minha vida ao longo de muitos anos. Isso, gente, com coisas bobas, com coisas de comer, com locais, eu não vou naquele local por causa disso. E às vezes é só uma sensação que eu criei na minha cabeça, sabe? Agora, gravando o vídeo, assim, eu não vejo nenhum exemplo claro para passar para vocês. Mas se eu lembrar em algum outro vídeo, eu falo sobre isso. Mas isso aqui é um ponto muito chave, sabe? Que tem tentado me libertar de várias coisas. Gente, às vezes a gente se bloqueia de fazer coisas, de experimentar coisas por conta de crenças limitantes. Eu não sei nem se essa frase, ela quer dizer só isso, talvez ela seja uma coisa até mais ampla ainda, mas eu interpretei dessa forma e parece que, tipo assim, abriu um leque de possibilidades na minha vida, na minha cabeça, porque eu me via presa a várias dessas ideias em tudo na minha vida. Eu também comecei a anotar na terapia, sempre que a gente termina a terapia, ou até durante a terapia, eu faço anotações. Então aqui, esse caderninho aqui é o caderninho da terapia. No final da terapia, eu vou anotando várias coisas aqui
que eu vou discutindo na sessão, algumas frases que podem fazer sentido pra minha vida. Teve uma que ela falou que faz muito sentido, né? Que assim, nem todos os dias nem todo dia é bom, mas todos os dias tem. Agora eu esqueci, vou deixar a frase aqui pra vocês. É tipo, nem todo dia é bom, mas todo dia tem algo bom. É algo nesse sentido. Eu vou deixar ela aqui pra vocês. Que é uma frase também que eu me apego. Essas frases, igual essa que eu li pra você aqui no caderno, essa outra que ela falou também, e várias outras, eu tenho anotado em vários locais pra eu sempre olhar para aquelas frases, porque de alguma forma eu consigo buscar naquela frase uma força ou algo que eu me sinta bem, ou que me dê um conforto no momento que tá ruim, porque essa fase que eu tô vivendo do burnout, dessa fase um pouco mais depressiva, ela não é uma coisa que você resolve de um dia pro outro. Não é porque hoje você tá bem que amanhã você também vai estar. Então sempre tem altos e baixos. E eu tô tentando me apegar muito a essas coisas pra eu ficar melhor, porque eu quero estar bem, eu quero melhorar. Outra coisa que me ajudou muito ainda nessa parte 6, né, que são frases e livros que estão me ajudando, foram 2 livros. Esse aqui eu li porque a história fez muito sentido pra mim no momento que a minha amiga me falou, que chama Biblioteca da Meia-Noite. Vou ler rapidinho pra você aqui o que significa, o que fala esse livro, né? É uma mulher que ela cheia de talentos e poucas conquistas, e vendo pouco sentido na sua existência, ela coleciona muitas tristezas e arrependimentos. Então, quando ela se vê na Biblioteca da Meia-Noite, ela ganha uma oportunidade de fazer tudo de novo. É como se ela pudesse voltar no passado e viver as vidas que ela se arrependeu, ou viver coisas que ela estava triste porque ela achava que se ela tivesse feito aquilo teria sido melhor. Então ela tem a oportunidade de viver várias coisas. E no final, gente, o aprendizado desse livro não é um livro de autoajuda, é um livro de ficção, mas que você reflete muito sobre a sua vida. Eu já li ele todinho, quem tá lendo agora é meu namorado. O aprendizado que eu tirei desse livro é que, assim, a gente precisa aprender a viver a vida que a gente tem. A gente só vai ser feliz quando a gente aprender a viver a vida que a gente tem. Isso não significa que você não vai desejar coisas novas, que você não quer evoluir, que você não quer conquistar outras coisas, mas significa que você pode ter mais paz vivendo a vida que você tem. Porque hoje, com a internet, a gente vive uma vida de muitas cobranças, que a gente tem que ter, a gente tem que ser milionário, que a gente tem que ser o melhor trabalho, que a gente tem que vender muito, que a gente tem que ganhar muito dinheiro, que a gente tem que ter a melhor casa. E não é assim a vida de todo mundo. Todo mundo tem muito mais luta, né, do que vitórias, digamos assim. Então a gente precisa aprender a viver. E eu já estava começando a viver numa fase que eu não estava feliz com a minha casa, que eu achava que eu não podia gravar vídeo na minha casa, que a minha casa era feia, que eu precisava ter um carro, eu precisava ter uma casa própria, enfim. Comecei a criar cobranças e eu acho que esse livro, ele me trouxe um pouco pra isso. Tipo assim, Bianca, aproveita a vida que você tem, olha lá pra trás, o que você lá atrás já quis e que hoje você conquistou, né? Como você já melhorou em várias coisas. Então, esse livro, gente, ele trouxe uma tranquilidade pro meu coração que eu não sei explicar. Foi um grande presente ter lido esse livro, chama Biblioteca da Meia-Noite. Vou deixar o link do livro aqui pra vocês na descrição, caso vocês queiram comprar na Amazon. E eu já terminei esse. O segundo livro que eu tô começando é A Arte da Felicidade, né? Já li só um pouquinho dele até agora, mas eu tô encantada com o pouco que eu li do livro. É impressionante como ele te ensina a olhar de fato para a vida. Eu acho que vai muito ao encontro da leitura desse livro, de você olhar para sua vida, de você ver momentos de felicidade, de você de fato aproveitar pequenos momentos da sua vida do cotidiano, de você cultivar esse estado de felicidade, mas ao mesmo tempo entender que a vida não é só felicidade, que você tem outras coisas, que é importante viver outros sentimentos também. A gente não tem como a gente viver feliz o tempo inteiro. Então, esse livro aqui está sendo incrível. Eu ainda não tenho uma conclusão sobre ele, porque eu li muito pouco ainda, mas do pouco que eu li é uma linguagem leve, é uma linguagem fácil, e eu acho que vai ser muito bom para, de fato, aplicar isso no nosso dia a dia. Hoje eu li uma frase, uma parte que fala sobre comparar, que a felicidade, na maioria das vezes, ela tá ligada com a percepção que você tem das coisas. Se você olhar para sua vida do passado e olhar para sua vida agora, talvez você se sinta feliz porque lá atrás você, às vezes, vamos supor, você ganhava um salário mínimo, agora você ganha 2 salários mínimos. Então você se sente feliz com essa conquista. Mas, se você se comparar com o seu vizinho ou com sua amiga que ganha 10 mil, você pode se tornar uma pessoa infeliz. Então, vai muito da sua percepção das coisas. Esse capítulo, já pra mim, já me ganhou.
Então eu tô lendo esses 2 livros e vou deixar o link deles pra vocês aqui na descrição. Ah, tem um exercício também, ele vai entrar aqui talvez como 7º item aqui da lista. Tem um exercício também que ela me ensinou, que é para momentos de ansiedade. Ela me mandou um PDF, me ensinou também na sessão. Eu vou falar para você só parte desse exercício, que é um exercício de respiração. Você vai pegar a sua mão e aí você vai fazer, quando você estiver naquele estado de ansiedade, que você sentir que você tá realmente mais ansiosa, né? Você pode fazer esse exercício e ele é muito importante. Como é que funciona? Você vai usar o dedo, por exemplo, ó, você vai puxar o ar enquanto você estiver subindo aqui durante 5 segundos. Aí você chega no topo do dedo, você pausa sua respiração por 5 segundos. Depois você começa a soltar o ar descendo aqui durante 5 segundos. Chega lá embaixo, pausa a respiração por 5 segundos. Então é sempre assim, sobe puxando o ar durante 5 segundos, pausa 5, solta o ar descendo, pausa 5 segundos. Esse exercício, gente, ele é poderoso demais, porque você começa a ativar lá no seu cérebro, seu sistema nervoso autônomo, para mostrar para ele que você não precisa estar nessa agitação, nessa fuga, nessa luta, que você pode respirar calma, que tá tudo bem. E é um exercício muito poderoso que você pode fazer. Então, faça aí na sua casa. Eu vou tentar fazer aqui com você agora, rapidinho, pra gente poder praticar juntas. Mesmo que você não esteja no estado de ansiedade, faz. Só pra você poder experimentar, tá? Vamos lá, você vai puxar o ar pelo nariz durante 5 segundos, ó. Segura a respiração. Solta. Segura. Puxa o ar. Segura. Solta o ar. 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 E descansa. Gente, sério, olha como é que já traz uma tranquilidade. Eu fico muito tranquila. Tem outros passos também desse exercício, mas ele é muito poderoso, sabe? Eu tenho gostado bastante de incluir isso na rotina. Por último, eu vou gravar pra vocês no próximo vídeo um pouco falando sobre organização financeira, né? Eu falei pra vocês que por conta dessa organização financeira eu consegui tirar férias, né? Mesmo sendo autônoma. E eu quero contar um pouquinho disso pra vocês no próximo vídeo, porque eu acho que muito da perturbação que eu tenho hoje é com medo de perder a vida que eu tenho atualmente, perder, às vezes, o dinheiro que eu ganho hoje, ou ao mesmo tempo também, porque eu gostaria de ganhar um pouco mais, né? E aí esse livro está sendo muito importante por isso também. Mas a organização financeira é algo que precisa estar na nossa vida. Então, no próximo vídeo eu quero falar um pouco mais sobre isso, principalmente você, mulher, que nunca pensou, né, em se organizar financeiramente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixa algum comentário, algum livro que você tenha lido, ou coisas que você faz aí também, que te deixa bem, né, que te traz bem-estar. Eu acho que a gente pode compartilhar coisas e se ajudar, tá? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.